noite. Também quero saudar você e a todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, vendo pela TV Novo Tempo, TV JuVV. É um privilégio estar ao lado de vocês e com você nesta noite para abrirmos a palavra do Senhor. Eu espero que todos vocês tenham tido um ótimo dia. Hoje nós passamos em casa com muitas pessoas, vieram para assistir um casamento aqui em Curitiba. É uma igreja onde nós trabalhamos lá no sul, em Novo Hamburgo. E muita gente de lá veio para cá porque o pastor assistente deles lá casou-se aqui em Curitiba. E é gostoso quando a gente passa um dia, né, entre amigos, e relembrando histórias do passado, e é muito gostoso. Eu espero que o seu dia também tenha sido especial. Nós também estamos comemorando e participando da nossa Semana de Oração Jovem. O tema que eles escolheram é Vem pra Rua, e já estou ouvindo notícias muito boas do trabalho que os nossos jovens estão realizando. Devido a esse movimento de pessoas nesse final de semana, eu não consegui estar pertinho dos jovens nesse sábado nem no domingo, mas a partir de amanhã eu pretendo estar junto também nesses movimentos. Nesta noite, eu queria que você meditasse comigo sobre o reino da esperança. A gente tem visto muitas notícias em meio às redes sociais, temos visto muitas notícias nos noticiários, temos visto muitas coisas tristes acontecendo nesse mundo. E a gente vê a interferência do ser humano em meio à natureza, as tragédias vão acontecendo. Parece que a gente liga num telejornal e em vez de ouvirmos e vermos notícias boas, infelizmente de 100 você vê aí 5, 6 notícias que você se alegra, e o restante das notícias parece que sempre são tristezas, são imagens que mexem com o nosso coração. E quem não se lembra dessa última imagem, essa foto aqui à direita, na última quinzena, no domingo, no sábado, no final de semana atrasado, na tragédia que aconteceu ali em Nice, na França. Estava lendo um artigo da Folha de São Paulo, e a pessoa que escreveu esse artigo, ele estava retratando sobre essa última tragédia, o terrorismo acontecido ali. 84 pessoas morreram. Vocês conhecem essa manchete, essa história, essa tragédia, infelizmente. E nesse artigo a pessoa escreveu o seguinte: ele retrata os problemas sociais desse mundo, ele retrata as dificuldades dos povos de se unirem, e ele falou muito sobre os problemas que a religião está trazendo para o nosso planeta, para a humanidade de hoje. E ele fez um paralelo entre os problemas históricos já do passado, em relação também às lutas, às guerras que a própria religiosidade ou a religião trouxe para a humanidade. E no final do artigo, achei impressionante que ele disse o seguinte: olha, como vamos resolver todos esses problemas? E ele escreveu dizendo o seguinte: eu olho para o céu e pergunto para Deus: Deus, como o Senhor vai resolver? E eu já perguntei várias vezes, diz aquele homem que escreveu esse artigo, e ele diz: já perguntei várias vezes, mas o céu está em silêncio. A impressão que me dá, diz ele, é que Deus não consegue mais resolver os problemas da humanidade. Aquilo que eu imagino é que os céus estão distantes de nós. E Deus olha agora para o ser humano e diz assim: vocês resolvam os problemas. E ele diz assim: nós precisamos agora nos unir, nós precisamos agora ter diálogo, nós precisamos conversar e estarmos em torno de um só Deus, mas preocupados com esse mesmo Deus, porque Ele não consegue mais nos ajudar. Pelas redes sociais, cristãos preocupados com o que vai acontecer no futuro. Vejo pessoas ansiosas, vejo pessoas buscando respostas na palavra do Senhor. Por isso, nessa noite, eu queria meditar com você sobre o reino da esperança. O que é o reino de Deus?
Como você definiria o reino dos céus? Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo nos evangelhos, tanto nos evangelhos do Novo Testamento, como nos livros proféticos do Velho Testamento, eu vejo esse termo reino. É interessante que só nos evangelhos a palavra reino aparece 101 vezes. Só no livro de Mateus aparece 31 vezes o reino dos céus. O que é o reino de Deus para você? Como que você define? Qual é o conceito de reino? É interessante que se você olha para o reino terrestre, você vê a soberania de um povo através de um sistema político pelo qual existia, no passado, existia um rei. Quando eu olho para a terminologia de reino na parte espiritual, dentro da palavra de Deus, eu encontro o reino como a soberania de Deus. Reino, soberania de Deus, trono de Deus, liderança de um Deus. E eu olho para a Bíblia, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim: naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino do céu. Muitas vezes hoje nós ficamos preocupados, o que significa reino do céu, o que significa reino de Deus, mas muitas vezes nós não conseguimos colocar dentro da nossa vida a praticidade desse reino. Mateus escreve reino do céu, porque Mateus, quando escreveu o seu evangelho, ele se direcionava aos judeus. E se ele colocasse o reino de Cristo, ele teria problema de interpretação, porque os judeus não aceitavam o Cristo, Emmanuel, Deus conosco, que estava em meio a eles. Então, quando você olha para o livro de Mateus, você sempre vê a expressão, reino dos céus. Mas é o mesmo reino, Mateus coloca ali. E a Bíblia diz assim, que naqueles dias, João Batista estava pregando sobre quem? O reino de Deus. Ele diz: arrependei-vos porque está próximo, está pertinho o reino de Deus. Eu olho para o reino dos céus e vejo a soberania de Deus nesse reino. Mas essa soberania de Deus é entronizada na pessoa e na figura de quem? De Jesus Cristo, que veio aqui a essa terra. E Cristo, Ele mesmo pega essa prerrogativa para Ele mesmo e diz assim: eu sou o rei desse reino. E quem eram os súditos nos seus dias? Aqueles que criam nele. Qual era o território desse reino enquanto Cristo estava aqui? Qual era o território? Era um território físico, um território literal? Sim ou não? Sim ou não? Não era. Aonde estava o reino? No coração daquele que olhava para Cristo, ouvia a sua voz, via os seus milagres e o aceitava como Messias, Emmanuel, Deus conosco. E o reino da graça de Cristo, instaurado em seus dias, iam transformando corações, trazendo paz para aqueles que estavam em conflito, trazendo fé para aqueles que estavam em dúvida, trazendo cura para aqueles que estavam doentes, trazendo alegria para aqueles que estavam enlutados, trazendo esperança para aqueles que não tinham mais esperança e trazendo liberdade para aqueles que estavam em escravidão. E Cristo veio e começou a fazer com que os homens e mulheres dos seus dias olhassem para o passado e vissem no passado, nas experiências dos profetas que falavam sobre o Messias, que falavam sobre o reino por vir, a crer que eles estavam agora recebendo o Filho de Deus, o Rei do reino pelo qual eles aguardavam. E agora vem João e diz assim: arrependei-vos. Arrependei-vos. Pormenai no grego. Mudem de atitude. Mudem as suas ideias. Sejam novas criaturas. Entreguem sua vida a Deus. Mudem de rumo, mudem de direção. Isso significava arrependimento. Tristeza pelo pecado, abandono do pecado, mas mudanças de ideias. E ele dizia: mudem as suas ideias, porque o reino do céu está
está próximo. Eu olho para Cristo, queridos, e vejo em Marcos, no capítulo 1, verso 14 e 15, a palavra de Deus dizendo o seguinte: foi Jesus para Galiléia, e pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Às vezes achamos, queridos, que quando Cristo veio a essa terra, Ele falou mais sobre o amor. Talvez você imagine que quando Cristo veio aqui, Ele falou muito mais sobre o pecado. Talvez alguns achem que Ele falou sobre dinheiro, porque tem algumas pessoas que dizem assim: Ele também falou muito sobre dinheiro. Ele falou muito sobre arrependimento. Mas sabem qual foi a mensagem central de Jesus Cristo? Sabe qual foi o tema que Ele mais falou? Sobre o seu reino. E você vê, como eu disse no início, mais de 101 vezes Jesus Cristo falando sobre reino de Deus, reino dos céus, reino do Filho do Homem, porque era uma mensagem central para Ele em seus dias. Você tem uma verdadeira compreensão desse reino? Eu poderia nessa noite trabalhar sobre a natureza do reino. Eu poderia conversar com você nessa noite, olhar para a Bíblia, sobre as pessoas que estão nesse reino. Eu estou estudando em casa sobre o reino e confesso para você que estou pensando em fazer uma série sobre esse assunto. Porque é um assunto em que o nosso Senhor Jesus Cristo, como eu te disse, Ele usou muito do seu tempo falando sobre o reino. Mas eu olho para os textos e vejo esse reino espiritual. E quando eu olho para a natureza, quando eu olho para as pessoas que estarão dentro desse reino, eu vejo tantos textos, tantos conselhos, tantas chamadas, tantas pregações sobre ele. Em 1 Coríntios 6, verso 9 e 10, diz que aqueles que não praticam injustiças estarão nesse reino. Em Gálatas, no capítulo 5, verso 16 e 23, eu vejo que a base desse reino é o amor. Em São João 3, verso 5, eu vejo que a chave para eu entrar nesse reino, quando Cristo fala com Nicodemos, ele diz assim: Senhor, como que eu posso fazer para entrar nesse reino? O que Cristo disse para ele? O que ele disse? Nasça de novo. Aceite o novo nascimento através da água e do Espírito, e você poderá entrar no reino de Deus. Eu olho para Marcos 10, 14, veja aqui que coisa interessante. Marcos 10, 14. E aqui vem um texto que me encanta. Marcos 10, 14. E a Bíblia diz assim. Por favor, veja na sua Bíblia. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo a amplitude dos habitantes desse reino. Todos, desde os pequeninos, poderiam estar no reino de Deus. Eu te pergunto nesta noite, você tem pensado sobre o reino de Deus? A soberania de Deus é a soberania da minha vida. A liderança desse Deus é a liderança nas minhas escolhas e interfere nas minhas decisões. Quais são os valores que movem o seu coração e o meu? Quais são os propósitos, quais são os motivos, quais são as esperanças de minha vida? Será que eu me preocupo com o reino? Será que a graça, o reino que Cristo estabeleceu, o reino da graça em seus dias, é o reino que
invade meu coração e que tem em meu coração essa compreensão da presença e da soberania de Deus, quem eu adoro? Quem toma conta da minha vida? Será que eu me preocupo mais com o reino de Deus, irmãos, ou com o lugar em que está o meu time no Campeonato Brasileiro? Será que eu me preocupo mais com o reino de Deus ou me preocupo mais com o meu trabalho? Será que no dia a dia eu paro para pensar sobre o que Cristo queria dizer enquanto Ele esteve nessa terra, em lindos textos, grandes textos, e na sua voz o tempo todo dizendo o seguinte: olha, cuidado, porque o reino de Deus está próximo. Aonde eu quero estar? Na Suíça? Em Milão, na Itália? Em Jerusalém? Em Nova York? Ou será, queridos, que o reino de Deus é a minha obsessão, é o meu desejo, e eu estou preparando a minha casa, a minha mala, as minhas roupas para estar nesse reino? Lucas 9, verso 2 diz assim: também Cristo enviou os seus discípulos, e eles saíram para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. É interessante que a lição dessas 2 últimas semanas fala indutivamente sobre o reino. Ela diz assim que Cristo veio para estabelecer o reino que os homens estavam esperando e que os profetas haviam já colocado no Velho Testamento. E através desse envolvimento com o reino, os discípulos também foram chamados e eles saíram para ser instrumentos de Jesus Cristo na pregação desse reino. Às vezes nós misturamos o reino de Deus com igreja. A igreja não é o reino de Deus nessa terra. A igreja é um instrumento que Deus utiliza para a pregação desse reino. A igreja foi chamada para participar desse reino. A igreja foi chamada para testemunhar desse reino. A igreja foi chamada para viver o reino de Deus aqui na terra. Às vezes eu acho que nós pensamos que o reino de Deus vai demorar ainda e que nós vamos ser transformados e mudados e muitos ressuscitados quando Cristo voltar. E ali nós estaremos sendo arrebatados para viver com Cristo para sempre. E a Bíblia diz isso. Mas o impressionante é que o profeta diz assim, que Deus habita no coração do contrito e do arrependido pecador. Isso me diz que o reino de Deus não é simplesmente um reino do futuro, mas o reino de Deus é um reino que eu devo viver quando? Hoje, no presente, com a presença de Deus na minha vida. E os discípulos saíram para pregar. Eu olho para o Velho Testamento e vejo a profecia de Daniel 2. Quando aquele rei pagão tem um sonho, você conhece, o sonho é a história. E eu vejo através do sonho Deus revelando para aquele homem, através de Daniel, os reinos dessa terra. Sabem, queridos, eu quero voltar em Daniel 2 daqui a pouquinho. Mas eu olho para um texto que me chama muita atenção. Em Atos, no capítulo 1, verso 3, eu vejo o texto dizendo o seguinte: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, e aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao quê? Ao reino de Deus. Veja, Cristo veio, ficou 3 anos aqui. A Bíblia diz assim, acabei de relatar a você, que ele pregava, sempre falava sobre o reino. E ele disse, olha, quando ele chamava as pessoas, ele fazia o convite, ele fazia os apelos e diziam, olha, venham e arrependam-se, porque o reino está próximo. E as pessoas iam se aproximando, e ele dizia, olha, quem vê a mim, vê ao Pai. E quando Pilatos veio e interrogou, quem é você? Você é o rei dos judeus? Ele não negou o que Pilatos havia dito a ele. Ele simplesmente confirmou, dizendo o seguinte, tu o dizes.
E é incrível porque os discípulos viram através de Cristo Deus, e através de suas ações, as ações do reino de Deus. Eles viram a libertação, eles viram o ano jubileu sendo entronizado através das ações de Cristo, em liberdade, em arrependimento, em renovação de vida. Mas é incrível, e quando Cristo ressuscitou, o texto está dizendo para nós, os discípulos já haviam entendido o reino de Deus? Sim ou não? Será que se eles tivessem entendido, Cristo iria ficar falando coisas concernentes ao reino? Ellen White diz assim, que quando Cristo ressurgiu, os discípulos tinham tremendas dúvidas quanto à messianidade, quanto Cristo como Emanuel, Deus conosco. E Cristo teve que passar os últimos 40 dias antes de ascender ao céu, pregando para aqueles homens e mulheres sobre o reino de Deus. Eles olhavam para o Velho Testamento e eles estavam ainda em dúvida. Havia neles ainda uma dificuldade em que os judeus esperavam que o reino de Deus deveria ser entronizado quando? Nos dias de Cristo aqui na terra. E você olha para os textos bíblicos e enquanto eles estavam vendo Cristo em sua ascensão, os anjos descem, eles olham para o alto, ainda em dúvida quanto ao Senhor que estava subindo aos céus. E os anjos chegaram e disseram, Senhor, veja uma pergunta antes desse momento. Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel. Cristo havia morrido, o véu do templo havia se rasgado, Cristo até nos últimos momentos havia falado, São João 14, sobre o reino que ele deveria restaurar no céu. E os discípulos ainda estavam perguntando, é neste tempo que o Senhor vai se tornar rei, vai colocar os romanos em submissão a nós e vai nos dar plena liberdade. Sabem, queridos, em 1 Coríntios 15, 19 diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, em 1 Coríntios 15, 19. Estamos olhando para os problemas desse mundo. Você olha para as redes sociais, quantas pessoas me ligaram porque viram aquela manchete do decreto do domingo aqui na Argentina. E muita gente assustado. E muita gente com dificuldade de entender. Será que estamos compreendendo, queridos, o que o reino de Deus para nós tem de motivação para a minha vida e para a sua? Será, irmãos, que esse mundo vai ser destruído pelas forças dos homens? Será que eu e você, como cristãos, devemos viver ansiosos e pesarosos pelo que as manchetes estão falando do terrorismo internacional? Será que nós não temos uma luz que nos explica, que nos ilumina, que nos fala desse reino, ou dos reinos dessa terra, e o que acontecerão com ele, e qual vai ser o reino que vai subsistir, e que vai eliminar todos esses outros terrenos? Você ainda tem dúvida? Os discípulos ficaram literalmente ao lado de Jesus Cristo 3 anos. Viram a sua morte, viram a sua ressurreição. E eles ainda perguntavam, Senhor, explica para a gente que a gente não está entendendo o reino de Deus. Será que a sua esperança se limita apenas nesta vida? Será que a minha esperança, querido, se limita apenas no saldo da minha conta bancária? Será que a minha esperança se limita numa igreja? Será que essa esperança se limita aos pastores dessa igreja?
Será que a minha esperança se limita numa voz de um presidente de um país? Numa manchete de um jornal? Será que minhas dúvidas ou minha fé se limitam numa reportagem colocada num Facebook? Aonde está a sua esperança? Aonde está a base de sua paz e de sua alegria? Efésios, no capítulo 5, verso 5, Paulo diz assim: sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Sabem, às vezes eu penso no reino e preciso ampliar um pouquinho os conceitos desse reino. E a Bíblia diz assim, que no reino de Deus, pessoas com essas dificuldades na vida não poderão entrar nesse reino. Eu te pergunto, no meu livro de coração, será que eu estou tendo dificuldades com os meus maus hábitos, com as minhas distâncias de Deus, com as minhas dúvidas sobre Ele? E será que dentro da minha impureza, da minha avareza, da minha idolatria, eu não tenho no meu reino coração a soberania de Deus? Queridos, quando eu olho para Cristo, eu o vejo como Rei que passou aqui. E no reino da graça, o reino presente, ele dizia: vocês que creem em mim são meus súditos. O seu coração é o território do reino. E no meu coração e no seu, deveríamos ter a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E quando eu leio esse texto, queridos, meu coração estremece. Porque aqui está dizendo o seguinte, em outras palavras, que pessoas que não são espirituais, essas pessoas não herdarão o reino de Deus, porque lá, ao lado de Deus, teremos que ser espirituais. Eu volto para a praticidade da minha religião, do meu cristianismo, da minha comunhão com Deus. O que está por trás dos seus olhos? O que está por trás dos meus olhos? Quando eu vou à rua, será que os meus olhos são puros? Será? Será que quando eu ando pelas ruas e aqui as pessoas se vestem bem, as pessoas são bonitas aqui em Curitiba? O clima, a alimentação, não, diferente aqui em Curitiba, as pessoas são bonitas e saudáveis aqui. Será que os meus olhos são puros quando eu ando ali pela 15, quando eu passo aí pelo centro da cidade? Será que quando eu estou longe da minha esposa ou do meu esposo, eu me conservo dentro dessa pureza, queridos, e me conservo como um homem, como uma mulher espirituais? Eu olho para os reinos. Parece que você não consegue mais ver hoje uma pessoa na liderança de um país que não tenha problema de corrupção. E alguns dizem assim nos diálogos, olha, mas é impossível hoje você ser um presidente, você ser um senador, você ser um deputado, você ser um vereador, um prefeito, sem você se envolver com a corrupção. É impossível. Mas a Bíblia diz assim que existe um reino que não há corrupção. Porque para herdá-lo, você tem que ser incorruptível. Ele respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus,
mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Alguns homens e mulheres no tempo de Cristo, gentios principalmente, ou os fariseus, os líderes judaicos, não conseguiam entender o reino. E Cristo ia no método indutivo, do conhecido para o desconhecido, ia trabalhando com as pessoas para que eles conhecessem o reino de Deus com os seus mistérios. Eu quero rapidamente ver com você as 3 realidades sobre o reino de Deus. Hoje existe muita dificuldade em entender a simplicidade da palavra do Senhor sobre as 3 realidades desse reino. Muitas religiões hoje, o islamismo, o catolicismo, o protestantismo, muitas dessas religiões, elas estão misturando alguns detalhes e algumas verdades da palavra de Deus. Eu queria dizer para você que o reino de Deus é um reino literal e é um reino pessoal. Daniel 2. A Bíblia fala sobre os primeiros 4 reinos. E depois desses 4 reinos, que reino aparece? Os dos pés. Os reinos foram divididos. E não haveria mais um reino soberano no mundo. E nós estamos vivendo em que momento? Nesse momento das divisões desses reinos. Eu não vou aqui reprisar reino por reino as suas datas, a gente conhece essa profecia. Mas eu olho para a Bíblia e vejo, queridos, que esses reinos terrestres, eles tiveram o seu tempo determinado, eles tiveram o seu tempo de reinado, mas perderam o seu reinado e a sua glória. E nós estamos vivendo hoje aos pés dessa estátua, na mistura de quê? De ferro e barro. Nós hoje estamos vivendo nos dedos dessa estátua, as divisões dos 10 movimentos políticos e religiosos. Queridos, a Bíblia diz assim: nos dias desses reis, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Talvez estejamos hoje, queridos, vivendo na pontinha das unhas dos dedos dessa estátua. O reino de Deus está próximo, como já pregava Cristo em seus dias, e isso já se passou mais de 2000 anos. E nós estamos vivendo na pontinha desses momentos da história do mundo. Mas o que me impressiona, o que me encanta, sabe o que é? É que os reinos dos homens passaram, mas o que diz o texto? O reino de Deus subsistirá para sempre. Eu olho para o passado e vejo os reinos de Deus sendo profetizados pelos profetas. Eu vejo Cristo vindo e confirmando aqueles reinos que os profetas disseram através do reino da graça. Mas eu vejo o próprio Cristo dizendo o seguinte: olha, no meu retorno, na minha segunda volta, esses reinos serão destruídos para sempre e o reino de Deus subsistirá para a eternidade. Eu queria ler para você o que escreveu um jornalista falando sobre os nossos dias. E ele escreveu o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Ele diz assim. Eu deveria ter separado aqui o que ele escreveu. Mas ele escreve o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Trouxe muitas folhas, mas as folhas ficam só aqui no papel. Já estou terminando. Aqui diz assim, o jornalista Rustam Baker, ele diz assim: estou aqui a 149 milhões de quilômetros do Sol, sobre uma rocha arredondada. Gira milhares de quilômetros por hora, cruzando o espaço em direção a nenhum lugar. E ao meu redor, continentes inteiros flutuam sem razão sobre o planeta.
Eu fico guiando com outros bilhões de pessoas entre 8 planetas, um número fantástico de galácticos, mas com bombas nucleares que podem me destruir 30 vezes consecutivas, montanhas de armas e comida congelada. E eu estou aqui sentado e sozinho a 149 milhões de quilômetros do Sol, e eu me sinto absolutamente miserável. Veja que impressionante, eu fico aqui guiando com outros bilhões de pessoas entre 8 planetas, um número fantástico de galácticos, mas com bombas nucleares que podem me destruir 30 vezes consecutivas, montanhas de armas e comida congelada. Eu estou aqui sentado e sozinho a 149 milhões de quilômetros do Sol, eu me sinto absolutamente miserável. Quando você começa a ouvir as notícias mundiais, quando você começa a ver a destruição dos seres humanos, quando você vê a miséria do coração de um homem que estupra a própria filha de 3 anos, o que você pensa? Você se sente um miserável? Você fica sem direção e não sabe para onde ir? Quando eu olho para esse texto, queridos, eu vejo que, graças a Deus, esse mundo não vai ser destruído por bombas nucleares. Esse mundo, ele não vai ser destruído, irmãos e queridos, pelos terroristas internacionais. Esse mundo não vai ser destruído pelas mãos humanas. Ele não vai ser destruído pela corrupção. Ele não vai ser destruído pela insanidade dos homens. Sabem por quê? Porque acima de todas as coisas nós temos um Deus que controla a história dessa terra, um Deus que controla a história desse mundo, e um Deus que diz assim: olha, eu vou um dia esmiuçar esses reinos que estão divididos hoje, e eu vou restaurar no ser humano o meu reino, e esse reino subsistirá para sempre. Essa é a grande mensagem, essa é a mensagem central dos evangelhos, essa é as boas novas, o reino de Deus que vai ser renovado através da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a essa terra e através da restauração do Éden que foi perdido no passado. Porquanto o Senhor mesmo, diz em Tessalonicenses 4,16, um verso que você conhece muito bem, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus. E depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que mensagem de esperança, uma mensagem que diz para mim que o reino de Deus é um reino literal e é um reino pessoal, estabelecido em sua segunda vinda. Jesus mesmo disse a sua grande promessa quando veio aqui. Vamos ler comigo? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Era a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que a sua volta, em sua volta, o reino de Deus já estava sendo preparado para que ele pudesse retornar e buscar os seus súditos, aqueles que criam e que creem nele. Apocalipse 1,7 diz: eis que venho com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. Às vezes você fala assim: puxa pastor, isso aqui é tão simples. Mas você vai para o islamismo e você vê esse grupo de homens e mulheres, que é uma das grandes religiões do mundo hoje, falando sobre o karma. Você vai para o catolicismo e você vê hoje, quando você morre, a sua alma saindo e vagando pelos purgatórios, até que ache uma purificação para chegar no céu. Quando você olha para a Bíblia, você vê que o reino de Deus vai ser restaurado. Quando? Na sua segunda volta. Literal. Quando todos olharem para o céu e ver o nosso Senhor Jesus Cristo voltando em glória e majestade.
Segundo Pedro 3,10 diz: o dia do Senhor virá, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão. Quais são as três realidades sobre o reino de Deus? O reino de Deus é literal e pessoal. Hoje no nosso coração, amanhã na restauração física, mental e espiritual, e com o corpo renovado, nós subindo ao céu. Estabelecido quando? Em sua segunda vinda. Governado por quem, queridos? Por Jesus Cristo. Apocalipse 5,13 diz: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória, e o domínio pelos séculos. Se você olhar para o livro de Apocalipse, você vê esse momento. Os rolos estavam sendo abertos, o ancião de dias, as milhares e milhões de pessoas ao redor. E aqui diz assim: naquele grande momento, aqueles que foram salvos, aqueles que foram libertos, aqueles que creram no Cordeiro, esse povo vai louvar a honra e a glória, e vai dar louvor ao Deus dos céus, a Cristo Jesus, que vai dominar, que vai ser soberano nesse reino pelos séculos dos séculos. Eu olho para a palavra e vejo no capítulo 6, no capítulo 7, a Bíblia falando sobre os selos. E os selos vêm com as suas tragédias, vêm com os problemas da meia natureza, os problemas sociais, os problemas políticos, os problemas religiosos. Os quatro ventos do mundo serão balançados, mas os anjos estarão segurando esses quatro ventos. E no final do Apocalipse 7, no final do selo, depois da tribulação, depois dos problemas, depois das tempestades, o que diz a Bíblia? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. E ele então me disse: são esses que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite, e no seu santuário, e aquele que se assenta no trono e estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Vejam, queridos, nós olhamos para as profecias, começamos a ver agora alguns lampejos dessas profecias sendo cumpridas. E você olha ali para o decreto, você olha ali para as leis dominicais, e você olha ali para os momentos de tribulação, e você olha para o tempo de angústia, e você fica preocupado com isso. Mas, queridos, as tribulações não vão nos vencer, as tempestades não vão nos sucumbir, a escuridão não vai nos deixar sem rumo, porque Deus vai estar ao nosso lado. Não há preocupação, queridos, isso é o que eu quero dizer. A gente conhece a luz, a gente conhece a verdade, a gente sabe qual o reino que vai ser restaurado nessa terra, qual o reino que vai ser vitorioso. Então, por favor, acompanhe o que está acontecendo. Olhe que dentro em breve nós passaremos por tribulações. Mas os 144 mil que serão você e eu, nós estaremos passando por esse momento, mas pela graça e pelo poder de Deus, nós chegaremos nesse momento da vitória, onde o reino de Deus vai ser restaurado nessa terra, amém? Sabem, queridos, eu olho para o Apocalipse, e eu vou folheando a Bíblia no capítulo 8, no capítulo 9, o que acontece ali? As trombetas. E vem o anticristo. E a igreja vai ser perseguida. Igreja é você, sou eu. Nós passaremos pelas perseguições. E a gente vai ali ver o número 66, 666. E a gente fica preocupado com esses poderes apóstatas que estarão tomando conta do mundo, tanto social como religioso. Mas, queridos, o anticristo não vai ser vitorioso. Nós não ficaremos nesse momento de trevas para sempre. Nós iremos passar, mas iremos passar com a presença de Deus ao nosso lado. E aqui em Apocalipse 11, verso 15, diz: o sétimo anjo, na última trombeta. As trombetas aí significando as tragédias, as marcas, os problemas, as perseguições, as fugas, as instituições, os nossos prédios se ruindo. Mas aqui diz assim, que o sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo:
o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E Jesus reinará quando? Pelos séculos dos séculos. E olhei, e eis uma nuvem branca. E sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E João continua olhando, e ele diz assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem vai ser o rei desse reino? Jesus Cristo, soberano do universo. Eu queria cantar com você este hino e quero convidá-lo para que você fique em pé comigo nesta noite. E quem sabe naquele dia, quando Cristo estiver aqui, literalmente restaurando o seu reino, você e eu poderemos levantar os nossos olhos e a nossa voz e dizer: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Criador do céu, honra e glória a Deus, ao infinito em poder. Terra e céu, cantai ao grande Rei, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Rei dos Reis, Deus Criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, cantai ao grande Rei, Deus Criador, Deus Redentor, Deus Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Exaltai, magnificai Jesus o Senhor. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, Ele venceu, é Rei dos Reis. Amém. E a Bíblia diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. Nosso mundo não vai ser destruído totalmente. Nosso mundo vai ser purificado pelo fogo depois do milênio. Você conhece bem a profecia. E depois do milênio, quando Jerusalém estiver descendo, com Cristo Jesus entronizado em Jerusalém, essa terra vai ser renovada para todo sempre. Mas queridos, para que eu possa estar lá naquele dia, o reino de Deus tem que estar onde hoje? No meu coração. Eu olho para a Bíblia e vejo que está faltando pouquíssimas coisas para acontecer. E talvez a das maiores profecias que ainda faltam para acontecer é essa que Cristo escreveu no sermão profético. Ele disse: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Deus está chamando você e eu para a gente falar desse reino. Deus nos está chamando para a gente viver esse reino.
um reino que vive liberdade, um reino que vive paz, um reino de cura, um reino de bem ao próximo. Cidadãos que não olham só para cima, mas que olham para o lado e encontram pessoas e abraçam as pessoas, valorizam as pessoas. Um reino que segue o caráter e a vida de Cristo nessa terra. E por onde Cristo passou, Ele trouxe liberdade aos cativos. Por onde Cristo passou, Ele trouxe cura aos doentes, visão aos cegos. Trouxe vida para aqueles que estavam mortos. Trouxe alimento para aqueles que estavam com fome e água para aqueles que estavam com sede. Pregar o Evangelho hoje, queridos, não é só por palavras. Pregar o Evangelho hoje é através de nossa vida. E o que me impressiona é que essa profecia, eu e você, não iremos ver se ela terminou ou não. Quem vai ver? Somente quem? Somente Deus. Será que Deus vai passar assim, igual quando a gente está numa praia, passa aquele aviãozinho assim com uma frase, fazendo uma propaganda de um produto, ou de uma rede, alguma coisa assim? O Evangelho já foi pregado, todo mundo olha para o céu que eu já estou voltando, será que vai ser assim? Não, Deus vai ver, Deus vai saber. Eu e você não saberemos. Por isso eu e você precisamos fazer a nossa parte. Não nos preocupemos, queridos, o que vai acontecer na China, entre os muçulmanos, lá no Oriente Médio. Nos preocupemos. O que vai acontecer com as pessoas aqui na Arthur Loyola, nesses prédios que são vizinhos à nossa igreja, onde tem centenas e centenas de pessoas que talvez nunca ouviram falar do reino de Deus e do reino da graça. É ali que a gente tem que ir e abraçar as pessoas e revelar a eles o que somos e os nossos desejos. E a Bíblia diz assim: quando estávamos olhando, uma pedra foi cortada, e sem auxílio de mãos humanas, Nabucodonosor viu. E ele feriu a estátua nos pés em parte de ferro, parte de barro, e os esmiuçou. E nos dias desse reino, Deus suscitará essa pedra, o seu reino, que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas o de Deus subsistirá para sempre. Eu queria que você ficasse nesta noite com essa frase. E que quando você durante essa semana ouvir as notícias e elas não forem tão boas como a gente sempre espera, você não se esqueça que o amanhã hoje está nas mãos do nosso Deus. Se você passar por problemas, se você passar por dificuldades, se você veio aqui com ansiedade, se você veio aqui com desespero no coração que só Deus sabe, não esqueça, o amanhã hoje está nas mãos de Deus. Feche os olhos, por favor. Senhor nosso Deus, as pessoas, elas estão acompanhando as situações desse mundo. E elas e nós estamos vendo e ouvindo coisas que jamais ouviríamos, jamais ouvimos e jamais vimos. Nós estamos vendo, Senhor, bebezinhos sendo estuprados pelos próprios pais. Nós estamos vendo filhos matando os pais e pais matando filhos. Nós estamos vendo a insanidade de um homem entrando dentro de um caminhão e em teu nome colocando esse caminhão diante de multidões de pessoas e
tirando as vidas delas como se a gente colocasse em nossos pés um cacho de uvas e os esmagasse. Nós estamos vendo o terror tomando conta dos aeroportos, das grandes multidões. A gente está olhando para a nossa sociedade, a gente encontra corrupção em todos os lugares, em cada esquina, em cada canto. A gente vê hoje a prostituição tomando conta da sociedade. A gente vê hoje as impurezas de alma e de espírito por todos os lados. O sol muitas vezes aparece entre as nuvens e a nossa cidade escurece em plena 16 horas da tarde. E os granizos descem como se fossem folhas de outono, destruindo telhados de casas, matando pessoas. Senhor, a gente está vivendo um momento tremendo desse mundo. Mas o Senhor nos deixou a tua palavra. E Jesus nos disse que nesses dias, Senhor, nosso coração não deveria ficar perturbado, mas que deveríamos crer no Senhor, porque o Senhor está preparando um reino, pelo qual nós súditos estaremos com o Senhor para todo sempre. E através de tua glória, de tua bondade, de tua majestade, viveremos para sempre com o Senhor. Que possamos sair daqui nesta noite com a certeza de que o nosso amanhã, hoje, já está em suas mãos e em nossas escolhas. Que possamos confiar no Senhor, a nossa prece, em nome e pelo amor de Jesus. Amém.